Olá, bom dia. Meu nome é Aline, eu sou graduada em História, licenciando em Pedagogia, pós-graduada em História e em Ciências Sociais. Esse trabalho é parte de um estudo teórico realizado em nível de pós-graduação sobre as possibilidades de uso e recurso da fotografia na produção científica em História e Ciências Sociais. A partir desse primeiro estudo, nós começamos a pensar sobre as possibilidades do uso da fotografia como recurso aplicado ao ensino na educação básica, ao ensino das ciências humanas na educação básica, que é o nível de educação em que eu atuo atualmente. Bom, nós temos então como objetivo pensar o uso da fotografia como recurso em diferentes níveis de estudo, né? Tendo como relevância não somente na produção científica para as ciências sociais e história, mas também como um recurso aplicado ao ensino por meio da contextualização, recontextualização, transposição didática de um determinado conteúdo científico para a sala de aula, pensando, né, na cultura e nas características da educação básica. Bom, para isso a gente entende que é necessário pensar a fotografia em 3 aspectos principais. Primeiro, pensar a característica da fotografia como um recurso não apenas ilustrativo de um texto escrito, né? Mas pensar a fotografia como um texto visual, a partir da compreensão e da análise dos conteúdos que estão engendrados na imagem fotográfica. Para isso é preciso que haja um certo conhecimento dos conteúdos que estão retratados na imagem, dos aspectos históricos, dos aspectos socioculturais que estão representados e engendrados na imagem fotográfica. Um segundo aspecto seria pensar a fotografia na sua característica de documento, né? Uma característica de fonte histórica, como uma realidade objetiva, né? Como um documento visual que expressa, que representa, que retrata uma determinada realidade fixa no tempo, fixa no espaço, como um extrato de uma realidade. E o terceiro aspecto é pensar a fotografia como um produto de escolhas. E aí é necessário pensar, para além dos conteúdos e dos aspectos históricos, socioculturais, para além do aspecto documental, do texto visual, é preciso pensar e buscar compreender, treinar o olhar, para pensar a construção da fotografia, para pensar a desmontagem, a decodificação da fotografia. A fotografia, então, pode ser entendida como um produto de escolhas realizadas pelo fotógrafo, por aquele que fotografa, mas também, por exemplo, escolhas daqueles que são retratados, daqueles que são representados na imagem. É preciso pensar, então, em quem é o produtor da imagem, quais são os interesses a que atende esse fotógrafo, o que o fotógrafo pensou ao escolher um determinado ângulo para retratar o conteúdo, né? O que esse fotógrafo gostaria de ter destacado, né? Qual foi o objeto central destacado, representado na imagem, qual é o contexto de produção da imagem, o que as pessoas retratadas na imagem gostariam que fosse representada, por exemplo, se é uma imagem, uma fotografia posada, quais foram os ângulos, as escolhas pensadas e como se produziu essa imagem, né? Então é preciso pensar e buscar analisar os aspectos que possam servir como pistas para uma desmontagem, uma desconstrução desse objeto produto de escolhas, para se compreender para além desses aspectos de conteúdo e dos aspectos de documento,
visual, né? Para se pensar a fotografia enquanto um produto de escolhas. Então, nesse sentido, são 3 aspectos principais que nós consideramos relevantes para pensar e analisar a fotografia como possibilidade de produção científica e recurso para o ensino. O aspecto de fonte histórica, de documento histórico, o aspecto de documento visual, e aí o conteúdo desse documento visual, e o aspecto artificial da fotografia, o aspecto de produto construído, pensado, elaborado, criado, resultado de escolhas. A partir daí, nós entendemos que é possível, então, buscar analisar uma determinada fotografia e aplicar essa fotografia como recurso de produção científica e ensino na educação básica. E é claro que será necessário que haja um determinado conhecimento daquele profissional que vai utilizar esse recurso da iconografia nos aspectos de recontextualização do conteúdo da imagem, para que se faça uma transposição desses conteúdos e de todos os aspectos e conhecimentos que vão para além do conteúdo do aspecto documental da imagem. Eu espero poder ter contribuído de maneira significativa para alguns de vocês e agradeço a audiência. Até mais!